Oi, classe, boa noite mais uma vez, tá? Estamos iniciando nossa aula gravada agora, tá bom? Então, todo mundo deu um ok aí, então beleza, tá? Eu quero começar orando para a gente falar um pouquinho dessa nossa aula. Hoje nós estamos com pouca gente, porque o pastor Paulo está em outra sala, que começou uma sala nova também, tá aí, tá lá. O João também, com certeza, talvez vá para outra sala, tá? Então, vai ser nós mesmo, tá? Mas vamos conduzir e vocês vão me ajudar, tá bom? Fico tranquilo com isso. Vamos orar e pedir a direção de Deus, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pelo dia de hoje já, Pai amado, obrigado por esse tempo e obrigado por esse assunto que vamos tratar hoje sobre tentação e a vitória sobre o pecado, Pai. Nos dá sabedoria para explanar bem essa matéria e trazer a contento o coração de cada um e que seja de acordo com a vossa vontade, Pai. Não fale por mim, mas o Senhor fala através de cada um de nós, Pai. Muito obrigado. Eu oro agradecido em nome do teu Filho amado. Amém. Gente, então, estamos na nossa aula 9, tá? E hoje, eu falei que ia reduzir aqui, e hoje nós vamos falar, então, a nossa aula 9 é a nova vida e a vitória sobre as tentações e o pecado, tá? E eu já quero praticamente começar fazendo uma perguntinha, tá? E aí vocês vão abrir o microfone e falar para mim, tá? Qual a diferença entre tentação e provação? Quem pode me ajudar sobre isso, gente? Tentação e provação. Qual a diferença entre? Alguém poderia dar uma ajuda? Bom, eu acredito que tentação é algo que você não precisa no momento, né? E que você tem a tentação para adquirir aquilo. E provação é algo que você tem passado, né? E que você entenda que não deveria estar passando pelo aquilo, né? Porque você não entende por que está passando pelaquela situação, alguma dificuldade, alguma doença, que nem no meu caso, né? Essa semana eu fui diagnosticada, né, com uma suspeita de glaucoma, né? Tô fazendo os exames e tal. Aí eu falei, Senhor, será que isso é uma aprovação que eu tenho que passar? Né? Por quê? Porque eu não tô aceitando que eu possa estar com a doença, entendeu? E tentação é comprar algo que eu não necessito, querer ter algo que eu não necessito no momento, né? Isso que eu entendo. Tá bom, Beth, obrigado pela ajuda, mas vamos estar orando para a situação da glaucoma, tá? Um rapaz do meu PG também estava com esse sintoma, mas aí ele fez exames e deu tudo bem, não? Então, ai, amém. É algum caso assim, mas o caso dele era por causa da diabetes, alguma coisa assim, mas resolveu. Graças a Deus. Vamos estar orando por você também, Beth. Amém. Mas obrigado pela ajuda, Beth. Mais alguém quer ajudar com isso, gente? Qual a diferença entre tentação e provação? Muito bem, a Beth falou bem também, mas alguém quer falar mais alguma coisa? Bem, eu ia falar assim. Oi, Wilson, pode falar. Que tentação é algo, né, que a gente tem que lutar contra sabendo já que é errado. E provação é algo que a gente está fazendo para, assim, provar nossa confiança em Deus. Tá bom. Obrigado, Wilson. Obrigado mesmo, tá? É interessante. Eu vou dar vou ver que aqui tem alguns versículos, mas a gente vai ver depois, tá? Então, olha que interessante. Realmente, o que o Wilson falou e o que a Beth falaram não está diferente, é mais ou menos alguma coisa assim mesmo. Então, a diferença entre as duas está no fato da origem e do objetivo de cada uma. Por exemplo, a aprovação vinda de Deus terá sempre o objetivo de nos fortalecer e fazer crescer. Então, a aprovação, a ideia, o objetivo dela é nos fazer crescer. Agora, a tentação, ela tem origem na cobiça e pode ser induzida pelo diabo. O objetivo dela, ou seja, o objetivo da tentação é nos fazer cair e pecar. Eu acho que a Beth falou alguma coisa desse aspecto mesmo, o Wilson também. Então, olha que interessante. A aprovação, ela vem de Deus. Ela vem de Deus e o objetivo é nos fazer crescer. A tentação, ela vem do diabo ou da cobiça e o objetivo é nos fazer cair e pecar. Olha, agora, quando a gente vai no grego,
a gente vê essa palavra, por exemplo, chama-se teirado no grego. Provação e tentação é a mesma palavra. Então, no grego, quando traduziu o português, é a mesma palavra. Agora você vai falar, Toninho, mas então e como que eu sei quando eu estou sendo provado e quando eu estou sendo tentado? Tá? Eu costumo fazer isso fazendo um paralelo de uma situação, um acontecimento corriqueiro. Por exemplo, digamos que o Wilson está andando na minha frente, eu não conheço o Wilson, embora eu seja cristão, o Wilson está na minha frente, está andando, ele está com o celular no bolso, está quase caindo o celular dele, né? Então, de repente, o celular cai. E nesse momento, começa a coisa, o diabo, olha lá, então o diabo de um lado me tentando para me pegar o celular e não devolver para o Wilson, né? Olha, o Wilson não sabe que eu sou cristão, tá? Só o diabo e Deus sabe, né? E por outro lado, Deus falando, Toninho, isso é uma provação. Então, qual que é a situação? Digamos que essa palavra teirado é assim, se eu pegar o celular para mim, eu fui tentado e eu fui reprovado, eu caí na tentação. Fui tentado a pegar o celular do Wilson e eu caí na tentação. Agora, se eu pegar o celular e bater na costa do Wilson, olha, o teu celular caiu. Eu fui provado e eu não caí na tentação. Então, olha que interessante, a palavra é a mesma no grego. O teirado quer dizer a mesma coisa no grego. Tanto faz para a tentação como para a provação. É interessante Toninho, isso. posso tirar uma dúvida? Pode sim. Então você só alcança a aprovação depois que você passa pela tentação, ou as duas estão lado a lado no mesmo momento? Então, exatamente. Quem falou mesmo? Eu acabei não vendo. Nicolas. O Nicolas, bom mesmo. Então, a pergunta é pertinente. Então, eu só vou saber se eu passei ou não, é isso? Porque depois nós vamos entrar nos versículos, nós vamos ver que Jesus também foi tentado. Tá? Nós vamos entrar depois nessas passagens. Mas é interessante você perguntar isso, por quê? Porque, veja bem, então, não eu estou no processo. Então, essa palavra teirado é um processo. Eu posso estar sendo tentado ou eu posso estar sendo provado. O resultado é que vai dizer se eu caí na tentação ou se eu fui aprovado. Então, realmente é isso, porque a palavra que nós costumamos falar, é a mesma palavra, tá? Não tem, Toninho. Olha, não tem tradução, é a mesma, o português é a mesma. Ok, Nicolas? Deu para entender que é um processo, tá bom? Toninho, é como se a gente tivesse, quem tem problema com comida, está numa festa, vendo um brigadeiro, está sendo provado, não pode comê-lo, né? Uhum. E a tentação vem, você pode comer e cair no pecado, ou ser provado, né, naquela situação e sair fortalecido, né? Exato. Aí entra o papel do Espírito Santo, do Reginaldo, falar, Aline, não pode. Brincadeira. Mas, olha, é mais ou menos assim, você vai estar tentado por exemplo, quem tem enxaqueca, por exemplo, come um chocolate, gente, é comer aquele momento e depois passar mal, né? E a gente cai nessa coisa. Eu vou experimentar um pouquinho. Hoje não vai fazer mal, né? E faz mal. Não tem jeito. Enxaqueca, ela vem depois que vem detonando, né? Mas é mais ou menos isso mesmo, viu, Aline? Obrigado pela participação, tá? Continuando aqui, então, tentação, em 1 Coríntios 10:3, olha o que ele fala. Ele fala assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Eu acho que respondendo um pouquinho a pergunta do Nicolas, também já vem assim, olha, ele fala assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além da vossa força. Ou seja, você tem a força para passar aquilo, né? Juntamente com a tentação. E Deus vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, essa passagem em 1 Coríntios 10:13, ela dá uma ideia de como que é a tentação, né? Outra coisa interessante, lá em Tiago 1:13-15, fala assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta
o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gente, é forte esse texto, né? Se a gente pensar bem, ele fala, dá à luz o pecado e depois gera a morte. Eu lembro que, eu acho que você se lembra daquela aula do pastor Paulo, lá no Gênesis, falando, a Eva falando com a serpente, aí a serpente fala para Eva, é certo que não morrereis, né? Então ele falando que, não, você não vai morrer, né? Que nada, não foi isso que Deus falou. Então, aí já começa a ver a tentação. Claro que ali a gente está vendo uma coisa estranha, a Eva conversando com a serpente, né? A gente não sabe como que era no começo, no Éden, no paraíso, mas era mais ou menos assim a situação. Mas olha que interessante, ele fala assim, uma vez concebido. Então, a ideia aqui, eu vou até passar o próximo slide, depois dou mais uma jogada, explicação nesse termo. Tem um livro, do Douglas J. Moore, ele fala em ele escreveu um livro chamado Tiago, tá? Ele fala assim que a ideia de atrair e seduzir é caçar e pescar. Eu não sei quantos de vocês aí já moraram em interior, então sabe essa ideia de caçar e pescar, né? Ele fala assim, que é preciso atrair o animal para a armadilha, seduzir o peixe com a isca. Lembremos de que o animal ele vai até a armadilha e o peixe vai até o anzol atraído por uma necessidade legítima de se alimentar. Assim também, alguns desejos nossos têm fundamento legítimos, como o desejo de comer, beber, descansar, mas que podem se tornar pecaminosos se nos atraírem e seduzirem. Então, gente, olha que interessante. Esse J. Moore, ele está fazendo um paralelo de atrair e seduzir. Então, ele fala do peixe. O peixe, ele vai por necessidade morder o anzol ali, pegar a isca, tá? E é quando ele é fisgado, né? O animal também, ele vai por uma necessidade de alimento. Então, ele entra na armadilha lá e cai. É assim. Então, o pecado também é assim, né? Então, a gente costuma dizer que, às vezes, olha, eu roubei porque estava com fome, né? E não pode, não é isso. A Bíblia fala que nunca vi um justo, lá em Salmo fala assim, já fui jovem, hoje sou velho, eu nunca vi um justo padecer necessidade, passar necessidades. Então, olha, não tem, eu roubei por fome, né? Então, Deus vai prover tudo, né? Lembra no deserto? Deus me deu um maná, deu um pão caído do céu no deserto. Então, olha que interessante, né? Então, a gente não tem justificativo. Então, a gente vai sempre dizer que, olha, eu pequei por causa disso, ou fui tentado por causa disso. Então, isso é um perigo, tá? Então, ele fala de um alerta. Ele fala, por isso é importante exercitar o fruto do Espírito. Gálatas 5:23. Fala que inclui o domínio próprio. Lembre-se de que as piores tentações são aquelas que estão ligadas às necessidades legítimas. Então, olha, a Aline falou muito bem da gula, né? Olha, eu tenho que comer o chocolate, né? E fala que o chocolate deixa todo feliz, né? E a felicidade. Mas é interessante pensar nisso, né? É interessante que as piores tentações são aquelas que estão ligadas às necessidades legítimas. Então, você arruma uma necessidade legítima para cair, né? E hoje, queridos, a gente tem o Google, por exemplo, né? Digamos que você está aqui no celular, você pesquisa lá, esses dias eu pesquisei comprar um aparelho para a igreja, um retorno para os músicos, né? Interessante, eu comprei o negócio, né? Só porque eu pesquisei no celular, virava e mexia, eu abri o celular, estava lá, ofertas de não sei do que, oferta disso, oferta daquele equipamento que eu já tinha até comprado. Então, isso é que nós chamamos da tentação. É assim, ela vem hoje com o gosto do freguês. O que você quer? Então, a tentação ela vem naquele esquema, naquela maneira que você estava procurando, estava pesquisando. Não sei se vocês já perceberam, quando você entra no notebook, ou a Beth está no tablet, você busca alguma coisa, depois vai ficar vindo, voltando para você. Então, isso chama-se inteligência artificial. É do Google, eles fazem isso para você voltar a lembrar, rapaz, se não comprou, tá aqui, ó, tem uma oferta melhor. Então é assim. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Fica à vontade.
Beleza, vamos lá então. Fruto do Espírito. Na aula passada, o pastor Paulo falou alguma coisa, bem retrasada, na realidade, falou do fruto do Espírito. Então, eu lembro que ele falou que o fruto, uma árvore, ela dá o fruto e ela não se aproveita do fruto. Então, quem vai se aproveitar do fruto? Outras pessoas. E aqui em Gálatas 5:23, ele fala, eu peguei uma parte do 22, ele fala, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Tá? Ou seja, contra essas coisas aqui, gente, não tem lei. Imagina você, a mansidão, o domínio próprio, não vai ter. Olha, Toninho, você é proibido de ser uma pessoa calma. Toninho, você é proibido de ser uma pessoa controlada, né? O barraco está caindo, o cara está se segurando ali. Então, olha que interessante. Então, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas, não há lei. Então, fruto do Espírito. Voltando àquele assunto da necessidade própria, tá? Em 1 João 2:15-17, fala assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu queria dar um destaque nisso. Ele fala assim, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. O pecado, na realidade, embora nós estamos falando também de tentação e pecado, é ostentação. Né? Então, se você tem uma casa grande, amém, glória a Deus. O problema talvez seja na ostentação, ficar ostentando para as pessoas, né? Então, quando você não começa a dar glória a Deus, você está pecando, você está colocando as coisas prioritárias na frente de Deus. Então ele fala assim, quando ele fala, não ame o mundo, nem o que nele há, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então ele está falando isso. Mas nós temos que amar ao mundo, nós temos que amar a natureza. Aliás, Deus pediu para nós cuidarmos da natureza. Então, esse é um ponto relevante. Deus colocou nós como mordomos de tudo. Tá? Deus não pediu para nós destruir nada, mas para cuidar. Então, essa maneira de falar não amar o mundo é você não colocar a cobiça acima de tudo. Tá? Outra coisinha. E agora, gente? Eu vou até descompartilhar um pouquinho, porque a tentação, ela é pecado ou não? Eu queria ver vocês e ouvir vocês. Na realidade, a ideia básica é essa mesmo. Então, gente, a ostentação, a tentação, ela é pecado ou não? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que o Daniel está quietinho hoje. Eu creio que não, viu, Toninho? Não, como a palavra diz, a tentação, não, você pode ser tentado. Uhum. Agora você não pode fazer da tentação uma realidade, né? Aquilo que era apenas tentação se tornou algo real. Você consumou. Uma vez consumado, se torna pecado. Uhum. Perfeito. Perfeito. Então, uma vez consumado, ela é pecado. Beleza, Daniel. Obrigado. Alguém mais quer comentar alguma coisa dessa parte, gente? Eu concordo com o Daniel, porque se você é tentado, né, você pode cair no que é cobiça. Uhum. Aí já cair na cobiça e consumar, né, aí você já partiu para o pecado. Uhum. Né? Perfeito. Toninho, Oi. E na situação que a tentação já é um pecado daquela pessoa? Ela Nicolas, se torna... Vamos lá, então a tentação já é um pecado, por exemplo... Um exemplo, sei lá, alguma pessoa que ingere bebida alcoólica, por exemplo. Ela já está ali pecando em excesso com a bebida alcoólica. A tentação para ela, teoricamente, não, ainda, se ela não está embriagada, ela ainda não está pecando. Mas já vem sendo um pecado na vida dela. Se a tentação, nesse caso, ela se torna um pecado? Ou não? Porque não é o ato em si ainda. Bom, na realidade, por exemplo, vamos falar em termos reais, né? Na realidade, a bebida alcoólica já é um vício, né? Então, tudo que você é um vício, para você já não é você já não tem um controle do espírito, você já não está tendo domínio próprio. Então, já não é uma tentação. Exatamente. Então, olha, o vício já é uma coisa recorrente. Então, você já está... Agora,
é pedir para Deus libertar, libertar você, ou a pessoa no caso, né? Então é isso, mas ela é um pecado, sim, já viver, né, já nesse... mas Toninho, é doença também. Então, tem as coisas, não sei se tem alguém da área médica aqui, mas eu sei que o Ezequiel tem o filho médico lá, né? Mas interessante, então, alguma coisa para a gente avaliar, mas eu diria que seria nem a tentação, mas já é um pecado, já. Então, já você está deixando-se conduzir, deixando-se dominar pelo vício, né? Então, eu já viria de um outro ângulo, né? Eu não sei se alguém quer mais me ajudar. Como eu falei, essa aula a gente pode participar, as respostas, às vezes, tá entre vocês mesmo, então, muitas das pessoas, e as dúvidas tem que jogar, Nicolas, muito bom perguntado mesmo, muito bom. Beleza, querido, eu vou compartilhar de novo, que eu vou tocar o barco aqui. Deixa eu ver. Então, a pergunta era essa: a tentação é pecado? Ainda é um versículo lá em Hebreus 4,15, fala assim, olha que Paulo, Hebreus, a gente não pode cravar que foi Paulo que escreveu, mas alguém escreveu lá, falou assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Na realidade, está falando de Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote, né? E ele fala assim que Jesus ele se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Jesus foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, porque nós somos homens. Jesus veio como Deus homem, tá? Então ele foi tentado, por exemplo, lá no deserto, na fome, né? Então, lembra, depois nós vamos ver umas passagens lá no deserto, na fome, sede, sono, naquela conversa com aquela mulher adúltera, lembra que ficou só ele e a mulher lá, né? Jesus estava ali, né? Ele falou assim, mulher, alguém te condenou? Ela falou, não, Senhor, ninguém me condenou. Ele falou, vai, e não peque mais. Então, olha, então Jesus, ele passou por todas as situações que a gente pode cair nessa situação, e Jesus não caiu em nenhuma, né? Então ficou sem pecado, tá? Agora, nós temos duas promessas de Deus, em 1 Coríntios 10:13, que nos dão certeza da nossa possibilidade de vitória sobre a tentação. Então, a primeira é aquela, não vou sobreviver a tentação, que não fosse humana, né? Mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, essa é uma possibilidade de vitória. Aí tem uma outra também, mas antes dessa outra, gente, eu vou passar um vídeo para vocês, para ver um pouquinho sobre isso também, tá? Eu vou passar um vídeo aqui. Vamos lá. O que vem à sua mente quando a gente fala a palavra tentação? Você já pensa em coisas positivas ou negativas? Tentação para você é sinônimo de prazer, de sensação absurda de adrenalina, ou tentação para você é algo que promove alguns segundos de prazer, mas que joga você para horas, dias, semanas, meses de culpa? A tentação é algo difícil. É complicado você resistir à tentação, porque a tentação ela vem de acordo com o gosto do cliente. Mas uma coisa é certa, embora seja difícil, não é impossível. Eu conheço, você também conhece, pessoas que venceram suas tentações. Pessoas que tinham pecados acariciados, pecados conhecidos, mas que um determinado dia firmaram o pé e falaram, não vou mais pecar, vou permanecer ao lado de Deus, não quero mais isso para a minha vida. Você já conhece pessoas assim, eu também. E se isso aconteceu na vida de um único ser humano em toda a história do mundo, é possível acontecer com você e comigo. A gente precisa aprender a encarar a tentação como algo muito ruim, péssimo, mal. Porque a tentação, uma vez cedida, nos leva ao pecado, e o pecado nos leva à separação do Pai. E a separação do Pai nos leva à tristeza profunda de alma, a dores impensáveis no nosso espírito, na nossa mente, nas nossas emoções. Sabe, a separação que o pecado faz de você e do seu Deus faz com que você seja infeliz. Por isso, diga não à tentação. Eu não sei
no que você sofre, no que você cai. Eu não sei quantas vezes você precisou levantar. Eu não sei se nesse momento você está prostrado, jogado, enquanto assiste esse vídeo, desesperado, sem esperança de conseguir vencer. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Se você estiver bem perto de Deus, se você clamar a Deus, querido, se você se sujeitar a Deus, você vai resistir. É isso que a Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeite-se à vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Resista até o fim, e o diabo fugirá de vós. É possível vencer, não é fácil. Deus nunca disse que seria. Ele prometeu que o final valeria a pena. Nunca ninguém disse que é fácil vencer uma tentação. Mas é possível, amigo. Você pode. Se você quiser, você pode. Não pelas tuas forças. Não porque você é melhor do que qualquer outra pessoa, não. Mas é porque Deus que atua na sua vida quer que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sujeite-se a Deus. Resista ao diabo. Ele fugirá de vós e você será feliz. Que Deus abençoe você. Gente, é isso mesmo. Então, olha que interessante, ele fala assim, sujeite-se a Deus, né? E eu vejo muita gente falar assim, olha, deixa eu exibir o painel aqui para me ver você. Ele fala assim, olha, o diabo, ele fica rugindo porque ele é velho. Gente, não é isso, não é verdade. O diabo, ele vem para nos derrubar, né? Ele não está... Pode falar, Ezequiel. Bom, inclusive eu estou lembrando aqui da oração do Pai Nosso, né? Que Jesus nos deu como exemplo, né? Ele diz lá em Mateus 6:9, tem a parte lá sobre tentação, né? Ele fala lá, e não nos deixes cair em tentação, não é? Então, é sempre bom lembrar dessa oração do Pai Nosso, porque ela seria como um alerta para nós, né? Então, além da gente já ter o domínio próprio, né? Tem esse reforço aí, que é essa oração que Jesus nos deu como exemplo, né? Ezequiel, obrigado, é isso mesmo. Então, a oração do Pai Nosso é um exemplo para nós. Então, ele fala assim, não nos deixe. Então, é quando você vai estar conectado com Deus, quando você vai estar ligado a Deus, vai estar sujeitando-se a Deus. Então, a tendência é isso mesmo, você vencer essas coisas. Agora, voltando um pouquinho do vídeo, muito bom, responde um pouquinho do que o Nicolas perguntou aquela hora, tá? Então, na realidade, é que, como ele falou, vem de acordo com o gosto do cliente ou do freguês. Então, uma tentação, ela vem de acordo. Se é a bebida, vai vir na bebida, né? Então, alguém vai te oferecer, Torinho, experimenta, né? Então, ela vai vir de acordo com o meu gosto, porque esse meu gosto pela bebida já está em mim. Então, é mais fácil. É como aquela que eu falei da inteligência artificial. A pessoa o Google já sabe o que eu quero, o que eu gosto, o que eu preciso. Então, ele já vai jogar aquilo. Então, o Satanás, ele vai usar isso, o exemplo hoje. Ele vai usar ele é perito nisso, então já tem a inteligência artificial dele. Tá? Então, olha que interessante. Outra coisa que a gente tem que nos firmarmos é que o diabo, ele vai sempre tentar nos derrubar. Né? Então, é que eu costumo dizer, ele não vai tentar derrubar uma pessoa que já é dele, uma pessoa que não conhece Jesus como Salvador. Ele vai tentar uma pessoa que não aceitou Jesus ainda como Salvador, praticamente, se não é de Jesus, é dele, tá? Então ele já está tranquilo. Ele vai tentar derrubar quem? Quem é o eleito, quem é o escolhido. Tá? Então, aí inclui a gente, tá bom, queridos? Então, por que nós somos tentados? Será que dá para a gente tirar uma palhinha pelo vídeo? Quem que vocês acham que tenta a gente? O diabo. Opa! Na primeira, hein, Wilson? Não vale, hein? Beleza, vamos lá. Então, por quem nós somos tentados? Realmente, Mateus
4:1, ele fala que nós somos tentados pelo diabo. Vou tirar aqui a minha telinha para mim não atrapalhar. Olha que Mateus 4:1 fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante. Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, muito bem, Wilson, é isso mesmo. É o diabo que vai nos tentar, né? E tem uma outra coisa, ainda ele fala assim, olha, João 13:2 fala assim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. De novo, a gente volta aqui, ó. Jesus, os discípulos dele. Então, olha, Jesus era uma pessoa que orava direto. Vocês pensam que Jesus levantava altas madrugadas e orava. Os discípulos, com certeza, oravam. Eram protegidos por Deus, porque era aquela da turma de Jesus. Então, o diabo estava ali, gente. Olha, o diabo entrou no coração de Judas Iscariote, um dos 12, né? Então, o diabo, ele vai entrar onde tem as brechas para ele entrar. Então, é isso. Por isso que, quando o Tiago fala assim, o diabo anda ao derredor lá. Gente, ele anda mesmo. Ele está procurando quem ele vai derrubar, né? Então, e também nós somos tentados pela cobiça, gente. Tiago 1:14-15 fala assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. O que eu costumo dizer é o seguinte, queridos, é que ninguém acorda de manhã e fala assim, olha, hoje eu vou pecar, né? Ninguém fala isso, né? Mas isso já vem no seu coração, já vem, é um exemplo mesmo de gestação. Lembra a gestação? É 9 meses para nascer uma criança, não nasce do dia para a noite, né? Então, quando ele fala assim, uma vez, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Então, é um exemplo de gestação mesmo. Então, a tentação, ela vem fazendo isso, vem fazendo, quando ela conseguiu derrubar o Toninho, ela gera o pecado. E esse pecado gera morte. Mas essa morte não é aquela morte física. Toninho pecou, morreu, né? Não. Ele fica incomunicável com Deus, né? O Espírito Santo não vai atuar mais na minha vida. Eu posso voltar depois? Posso. É como fez o filho pródigo, né? Comeu comida de porcos, depois voltou. Mas é interessante a gente pensar nessa questão da tentação como concebido como se fosse um pecado. Ela vem maturando, ela vem vindo até que começa, tá? Então é assim. Então o pecado, você não acorda hoje estou disposto a pecar. Não é assim, tá? Então o pecado vem com pensamentos, você vai alimentando e até que uma hora você cai nisso aí. Tá bom, querido? E agora, o que devemos fazer se cedermos à tentação, gente? Digamos que eu vacilei, cedi à tentação. Agora, o que eu vou fazer? Vamos ver, gente. O que nós vamos fazer? O primeiro passo é confessar, né? 1 João 9 fala assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, olha, se confessarmos os nossos pecados. Então é isso. Única coisa, vou voltar de novo. Se eu ceder à tentação, o primeiro passo é confessar. Tá? Nós temos um advogado, que é Jesus Cristo ali. Em João 1:8 também fala alguma coisa. Depois, o que ele fala? Confessar e deixar. Então, o que eu fiz? Eu confessei, agora eu vou deixar. Provérbios 28:13 é um outro versículo assim, fala assim, ó, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se eu confessar meu pecado e eu deixar, eu vou alcançar a misericórdia de Deus. Interessante também, né? Mais um conselho lá em Provérbios, né? Agora, o que devemos fazer para resistir à tentação, queridos? Vamos ver? Bom, a primeira coisa é firmar-se em Deus, né? Ainda ali no deserto, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De novo, o inimigo chegou ali, o Satanás chegou,
O diabo chegou para Jesus e falou assim, ele foi exatamente no quê? Nas necessidades básicas de Jesus, né? Nas necessidades que ele precisava, de comida. Ele falou assim, olha, transforma essas pedras em pães. Jesus podia transformar? Podia. Mas ele devia? Não. Por quê? Jesus estava sendo tentado. Se Jesus podia cair, mas Jesus não caiu. Né? Então Jesus, olha, por isso que eu falo aquela mesma palavra, tentado e provado. Né? O diabo chegou para ele e falou assim, ó, olha, manda essas pedras transformar em pães. Jesus, ó, rapidinho poderia fazer. Mas Jesus não fez. Né? Então, olha, ele falou assim, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, para a gente também se firmar em Deus, é o único caminho. Né? Tem hora não, toda hora nós temos que estar firmados nesse Deus verdadeiro. Outra coisa, devo perdoar quem não resistiu à tentação e me machucou? Será que eu devo perdoar, gente? Vamos lá, vamos ver isso aí. Né? Em Mateus 6,14, fala assim, devo perdoar sim. Porque, olha que fala, o Ezequiel está até falando do Pai Nosso, está lá também essa parte aqui, ele fala, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Interessante, né? Então, se eu perdoo o Wilson de uma coisa que ele me ofendeu, a hora que eu pedir perdão para Deus, Deus me perdoa porque eu pequei aqui. Ele vai me perdoar. E se eu não perdoar o Wilson, imagina, Deus fala, poxa, mas Paulinho, você não perdoa ninguém, né? Você não perdoa ninguém, como que eu vou, né? Claro que Deus, pela muita misericórdia, ele vai me perdoar, né? Mas olha que interessante, está lá em oração do Pai Nosso, de novo, Ezequiel lembrou muito bem, ali tem um script de como que deve fazer. Ele fala, porque se perdoar de homem as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará, tá bom? Então, eu devo perdoar sim. A pergunta foi, devo perdoar quem não resistiu à tentação e me machucou? Sim, eu devo perdoar. Uma outra coisa, ainda em Colossenses 3,13, ele fala assim, ó, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Interessante, em Colossenses, aí Paulo escrevendo já, ele fala assim, suporte uns aos outros e perdoe as queixas. Se eu chegar para alguém e pedir perdão, a pessoa pode não perdoar, mas pode perdoar sim também, né? Olha que interessante. Então, essas coisas, nós temos que ficar conectados para viver uma vida santa diante de Deus, né? Eu digo que aqui é um tripé, eu chamo de tripé do arrependimento. Então, é a base, são 3 partes aqui. Olha, primeira coisa para mim vencer é reconhecer. Né? Então, o arrependimento, ele vem com o reconhecimento do meu pecado. Então, eu reconheço que eu pequei. Eu reconheço que eu caí. Tá? O segundo passo é confessar. Então, olha, o primeiro passo você reconhece, depois você confessa a Deus. Fala, Senhor Deus, eu estou pedindo perdão. Né? Eu estou confessando que eu pequei. Eu quero que o Senhor me perdoe. Né? E às vezes, algumas vezes, passa por restituir alguma coisa. Né? Lembra do Zaqueu? Zaqueu falou, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha, então tinha roubado bastante, né? Vou devolver 4 vezes mais. Né? Então, é a restituição. Às vezes, além de confessar, você tem que restituir. Né? Aquele exemplo do celular que eu falei. Né? Digamos que eu tivesse pego o celular do Wilson para mim, eu tinha que devolver, eu falo, Senhor, me perdoe. Vou lá devolver o celular do Wilson. Aí encontro o Wilson, não conhecia ele, mas procuro lá pelo WhatsApp, né, pelas coisas deles. Aí eu acho ele e falo assim, olha, estou com o seu celular. Então, às vezes a restituição tem que devolver, né? Interessante. E devolvo com chocolate, tá? Um chocolate aí, porque brincadeira, tá? Mas olha que interessante. Depois, abandonar. Então, o tripé do arrependimento é reconhecer, confessar e abandonar. Então, são essas coisas que fazem com que a gente entre no ramo justificativa com Deus, tá bom? Outra coisa, agora, como que nós podemos ter certeza que Deus nos perdoou? Eu vou descompartilhar a tela, gente, para mim ver mais uma vez vocês e a gente bater um papinho aqui. Beleza. Como que nós
temos certeza que Deus nos perdoou. Alguém poderia falar alguma coisa? Eu sei que o Nicolas tem ajudado bastante, mas quem quiser falar, pode falar, gente. A própria palavra dele garante isso, né, Toninho? Beleza. Eu preciso crer no que a palavra diz, né? Ele não mente na sua palavra. Uhum. Exatamente, né? Perfeito, Daniel. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Deus não muda. Nós mudamos, né? Mas Deus não muda, né? Mas alguém quer dar mais uma ideia? Então, o Daniel falou que a própria palavra de Deus, né? Reconhecer, crer naquilo, né? Hoje está fácil, né, gente? Esse negócio de tentação, né? Uma tentação, mas é que tá fácil, viu? Falei pro Paulo, só porque a tentação já começou, você não vai estar com a gente hoje na sala, né? Falei para ele. Vamos lá, vou voltar então para a tela de novo. Compartilhar de novo. Então, como podemos ter certeza que Deus nos perdoou? Foi aquilo que o Daniel falou mesmo, tá? Então, realmente não temos muita coisa. Mas, olha, a palavra de Deus, nós temos duas passagens, né? Duas passagens. A primeira passagem está lá em Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, e fala assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, primeira promessa. Então, acho que o Daniel falou disso, da promessa de Deus. Então, Deus promete que vai nos perdoar, né? Então, Deus é engraçado. Quando Deus vê Deus falando ali no livro da lei, ali em Deuteronômio, ele fala que vai perdoar o nosso pecado até 1000 gerações. Deus é fantástico, né? Até 1000 gerações. Já imaginou, gente? Um pecado que eu cometo, Deus vai me perdoar até 1000 gerações, né? E olha que interessante isso. Outra coisa, pelas promessas deles ainda, Isaías 43, 25 fala assim, Deus fala assim: eu mesmo, eu mesmo, ele fala, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim, dos teus pecados não me lembro, né? Tudo bem, gente? Até aí tudo bem, então? Então, Deus está falando que não se lembra. Agora, esse versículo, ele cria algumas controvérsias também. Agora, veja bem, não se lembrar é diferente de esquecer, gente, né? Vou trazer uma ilustração que o pastor Paulo me contou certa vez. Por exemplo, não sei, alguém deve ter uma cicatriz no corpo aí de alguma queda. O Nicolas era muito arteiro, Nicolas, quando era criança, ou agora, você tem alguma cicatriz ou não? Bom, ninguém tem cicatriz? Tem algumas aqui. Algumas, né, Nico? Então, eu tenho também algumas. Tem cicatriz. Gente, você esquece dessa cicatriz? Ou você se lembra o que aconteceu ou não? Quando você vê a cicatriz, você lembra de alguma coisa ou não? O que aconteceu ou não? Sim. Eu lembro. Lembra, né? Então, por isso que eu falo, não se lembrar é diferente de esquecer, gente. Nessa ilustração faz menção de algo que é lançado no mar e nunca mais será visto, por exemplo, né? Agora, será que Deus esquece? Deus não esquece. Por que Deus não esquece? Porque Deus é onisciente, onipresente, Deus sabe tudo. Deus sabe o que vai acontecer também, né? Então, eu creio que Deus não vai esquecer, Deus não esquece. Ali Deus fala que não me lembrarei. Ele fala de nunca mais trazer à memória, talvez. O que eu costumo dizer é o seguinte: quando Deus vê o pecado do Toninho, ele não vê o Toninho, ele vê Jesus Cristo morrendo na cruz por mim. É por isso. Então, quando Deus fala que não me lembrarei, né? Não me lembrarei, Deus não esqueceu, mas só que Deus vê o sangue de Cristo que verte na minha frente. Então, essa é uma das promessas de Jesus Cristo. Tá? Então, Deus ele não vai esquecer nunca, porque Deus é um Deus onisciente, onipresente
Deus sabe todas as coisas, sabe agora, sabe depois, sabe o que vai acontecer daqui 1 ano, né? Então Deus sabe todas as coisas. Aliás, Pedro falou isso, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, né? Então, lembra quando Pedro negou Jesus? Pedro negou Jesus, e depois Jesus chegou, Pedro, apacenta minhas ovelhas, né? Então, depois de Pedro negar Jesus lá, na hora a hora que ele foi lá do jardim lá, e foi preso, né? E Pedro, ali, a criada perguntou para ele, você conhece? Você também é da turma dele? Ele falou, não, né, não sou. Então, durante 3 vezes, Pedro negou Jesus. E depois Jesus ainda fala assim, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Né? Então, Jesus, ele sabia que Pedro tinha negado, mas ele falou assim, olha, apacenta minhas ovelhas. Então, não é... E depois Pedro virou um grande apóstolo, né? De tanta fé, né? Então é coisa. Mas, gente, então a ideia básica de falar de tentação era só isso mesmo, né? Já vou interromper aqui. A ideia básica era isso. Eu creio que deu para... não chegamos nem 8 horas, olha, hoje a gente conseguiu correr. Mas a ideia básica era essa, falar um pouquinho da tentação, da vitória, né, da tentação sobre o pecado. A ideia básica era essa, gente. Mais alguma coisa que a gente possa acrescentar, gente? Nós estamos aí, temos uns 5 minutinhos aí, dá para falar bastante ainda. Oi, Silvia, bem-vinda. Sim. Boa noite. Boa noite. Eu queria até comentar, muito boa a aula, muito boa mesmo. Obrigado. E assim, a questão da gente ter certeza que Deus perdoou, né? Muito bom, a certeza, é a fé mesmo, crer na palavra que ele disse que perdoaria. Verdade. E a outra questão é que muitas vezes a gente mesmo pensa devido, eu cometi esse pecado, será que é por isso? Será que Deus me perdoou? Porque existem as falhas, né, que a gente pensa que não é, a gente não merece o perdão de Deus. Então, muitas vezes a gente fica na dúvida, né, e a gente precisa ter essa certeza, né, eu acho que essa aula me trouxe essa memória mesmo disso, que a gente precisa ter a certeza porque Deus falou que perdoa. Então, não deixar que nada venha nos acusar. A partir do momento que você fez esses tripé, né? Primeiro, né? Reconhecer, né? Confessar e abandonar. E deixar, e abandonar. Isso. Mas são essas coisas que eu queria mesmo citar. Muito Perfeito, bom. Silvia. Muito bom, é isso mesmo, né? Então, voltando àquelas aulas do pastor Paulo da salvação, a gente não perde a salvação, né? Então é isso, Deus não... Opa, perdeu, não perdeu, a gente não perde, tá? A gente pode cair, mas pode se levantar também. E como falou aquele vídeo lá, né? Então, é interessante, a gente tem que dar essa fé. Obrigado, Silvia, é isso mesmo. Mais alguém, gente, quiser falar mais alguma coisa? Soninho. Oi, Daniel. Só voltando um pouco aí na parte falada há pouco aí, sobre a questão da tentação, que eu acho que o Nicolas tinha perguntado, né? Se... Da bebida. Isso, só ser tentado, o fato de ser tentado já estou pecando. Teve um dos textos que você leu que foi da tentação de Jesus, né, onde fala que Jesus foi tentado. Então, assim, nós temos o relato de que o próprio Cristo ele foi tentado, mas paralelo a isso, a palavra nos ensina, né, nos leva a crer, na verdade, de que Jesus ele não pecou em momento algum. Então, o fato dele ser tentado, isso não quer dizer que levou ele ao pecado, né? Então, o próprio Cristo ele traz esse exemplo para nós, de que ser tentado não significa que você está pecando, né? Daniel, isso mesmo, obrigado pela observação, é isso mesmo. Então, tanto é que nós falamos que a palavra tentação e provação é a mesma no grego, tá? É teirado, tá? Então, é a mesma palavra. Você pode, o que vai depender é o contexto, se você caiu, né? Ou você venceu. Então, é isso. A tentação é a mesma palavra para provação e tentação. E Jesus foi tentado, não caiu, então ele foi provado, né? E aprovado, né? Então, a verdade é essa. Obrigado, Daniel, muito bem. Mais alguma coisa, gente? Pode ficar à vontade. Nós temos aí alguns minutos. Vamos... Ou também, se alguém tiver dúvida, depois pode perguntar no grupo. Eu sei que o nosso grupo ele é quietinho, ninguém fala nada no grupo, mas fique à vontade, tá, gente?
Tanto é que eu nem coloquei hoje da aula, porque falei, ó, a gente não tem muito assunto, então já está lá. O link é sempre o mesmo, né? Então, tá. Beleza? Oi, essa semana eu estava, né, o Edson e a Cíntia comigo, com a Verônica. Legal isso. A gente fez discipulado com eles. Que bom. E uma das coisas foi a respeito da tentação e tudo mais. E existem situações, né, falaram tanto de Cristo, o Espírito Santo levou ele para o deserto, para ele passar por isso. Mas nós já podemos dar início à nossa luta rejeitando a convites, rejeitando a situação que a gente sabe que a gente vai passar por aquilo. Né? Ficou bem dito, fugir, né? Né, fugir. Né? A gente, não é porque a gente confia em Deus e tudo mais que a gente vai lá e brigar com a tentação. Encarar, deu tudo. Dá para sair fora? Sai fora. Vaza. Você não precisa passar por isso. Uma, porque Deus, ele não está na Escritura dizendo que ele não vai nos permitir a gente passar por que seja maior do que nós, e mesmo correr o risco, ele ainda vai apresentar saídas. Exato. Muito bem, isso mesmo. A gente pode voltar a duas passagens, uma no Antigo Testamento, lá do José no Egito, lembra que a mulher do Potifar, queria agarrá-lo, ele saiu correndo, pelado, né? Mas saiu, ela ficou com a roupa dele na mão, né? E essa é uma das passagens. E outra passagem é essa que você falou de Jesus mesmo, sendo tentado e não caiu, né? Então, olha que interessante. E Jesus falou uma outra coisa, que ele vai mandar alguém para cuidar da gente, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai nos aconselhar. Então, é o Consolador. Então, essa é a parte mais importante. Jesus já disponibilizou o escape. É o Espírito Santo nos chamando, Toninho, não entra nessa. Agora, a ideia de fugir é isso mesmo, lá em Tiago, foge, né? Foge. Não dá ouvido para essas coisas, foge. Então, se você pode fugir, pode. Porque uma das coisas fala a aparência do mal. Estou recordando aqui, a aparência do mal também. Às vezes você está ali eu lembro de tempo de faculdade, meus amigos falaram, vamos lá no happy hour, no barzinho, e você não precisa tomar, né? Mas imagina, eu estou ali no barzinho com o pessoal, mas eu estou ali com um copo de Guaraná, uma tacinha de Guaraná, e os meus amigos estão com cerveja. E quem olha ali fala assim, poxa, o Toninho está tomando cerveja, né? Imagina. Então, aparência do mal. Então, é isso que você está falando. Então, foge. Se você pode fugir, eu falo, olha, gente, outra hora a gente brinca, a gente conversa, mas não precisa ser um happy hour. E às vezes eu vou ser bem franco, às vezes você tem que estar junto também, festa de final de ano com as pessoas, né? Isso não vai ser o crente chato, né? Mas se você puder fugir da aparência do mal, é a melhor coisa. Então, não adianta, né? Como o meu amigo policial fala assim, ó, se você está meio de bandido, preso, você vai também, né? Então, não tem jeito, né? Então, essa coisa, né? Então, foge. Obrigado, Wilson. Alguém mais, gente? Beleza. E, Toninho, nós somos tentados todo o tempo, né? Quando a gente está no ambiente de trabalho, em todo momento a gente é tentado, né? Até lidando com as crianças, a se irar, a ser mais usar de uma força maior do que a gente tem que fazer. Então, é sempre estar se analisando os momentos, as situações para a gente se manter firme, né, na palavra e tentar evitar o máximo de cair nas tentações. Perfeito, Aline, é verdade. A gente é monitorado a vida toda, né? Então, tentação não tem jeito, gente. É o que nós falamos, desses versículos aí tem que, né, viver firmado em Deus, aquele tripé que a Silvia lembrou muito bem, viver nisso mesmo, né? Então, a base é isso mesmo, né? Beleza, queridos. Então, eu creio que era isso mesmo. Antes de encerrarmos, eu vou pedir para o Ezequiel orar. Você ora, Ezequiel, encerra, depois eu vou tirar uma foto, tá, gente? Depois a gente pede para abrir a câmera. Pode orar, Ezequiel? Claro, sim, Toninho. Obrigado. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós tivemos, ó Pai, de poder aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque estamos nos
aprimorando mais, ó Pai, no saber bíblico. Essas aulas têm sido para nós assim, muito edificantes. Nós te agradecemos, ó Pai, pela disposição do Toninho, pela disposição dos demais professores, pastor Paulo. E enfim, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor nos guarde nessa semana, nos dê a tua paz, Senhor, nos proteja, Senhor, e nos guarde, Pai amado. Guarde-nos durante a semana, as nossas famílias, os nossos lares, Senhor, nos abençoe, nos livra do mal, Senhor, nos afaste das tentações, nos proteja, Pai, nos dê, nos fortaleça, Pai, na tua palavra, para que não venhamos a cair em tentação, Senhor. Pedimos, ó Pai, que nos continue nos abençoando, Senhor, nos protegendo, Senhor. É o que nós oramos, ó Pai, em nome santo de Jesus. Amém. Amém.